pessoal, voltamos para a segunda aula de tabagismo, curso de educação médica continuada na terceira básica. Eu sou médico do grupo de apoio ao tratamento de tabagismo do gráfico, há pouco mais de 5 anos, né? Faço acompanhamento do tratamento do tabagismo com terapia cognitiva comportamental e medicação nesse caso. Vou passar os slides. São avaliar a relevância do tabagismo na saúde pública, questionar se parar de fumar vale a pena para mim, escolher os grupos de alto risco, primeiro contato com fatores socioambientais relacionados ao tabagismo, falar sobre a dependência da nicotina e assim da abstinência e o tratamento. Então, a relevância do tabagismo para a saúde pública é porque ela é a principal causa de morte evitável. Então, metade dos seus usuários morrem 15 anos prematuramente, 80% dessas mortes que são em países em desenvolvimento, e o risco é dose dependente. Quanto mais duro o tabagismo, quanto mais se fuma e por quanto mais tempo se fica exposto a ele, mais prejuízos tem, né? Se a gente somar as mortes pelo tabagismo passivo e ativo, dão mais de 6 milhões de pacientes por ano, né? Mais que as mortes tomadas de tuberculose, AIDS e malária. Está relacionada a 40% das mortes por câncer, a maioria dos cânceres de pulmão, 75% das mortes de EPC e 20% das mortes de doenças. Então, as doenças mais prevalentes, 70% da demanda das doenças não transmissíveis, cardiovasculares, câncer, diabetes, são afetadas negativamente com o tabagismo. A parte boa dessa história é que uma abordagem breve para a cessação de tabagismo, em menos de 3 minutos, é mais custo-efetiva para o sistema de saúde do que o número de anos de vida salvos do que tratar hipertensão, ou do que tratar diabetes, ou do que tratar EM. É 1/10 do custo de hipertensão para cada vida salva, quase 1/100º do custo de dislipidemia para cada vida salva, e menos que 1/100º, muito menos para cada vida salva do que o custo de tratamento do IAM. E às vezes a gente se pergunta, sentado na frente daquele paciente, né, que fuma há muitos anos, né, mas será que vale a pena ele parar de fumar? E ele se pergunta também, vale a pena eu parar de fumar? Mas eu fumo pouco, uma carteira de uma semana, né? Então, o que a gente precisa entender é que não tem um nível de segurança para um cigarro fumado, né? Então, mesmo fumantes considerados leves, até 9 cigarros por dia, tem 6 vezes mais câncer de pulmão que não fumantes, né? E uma informação que nos ajuda nessa história: 80% dos fumantes querem parar, mas só 3% conseguem parar a cada ano. Olha só que oportunidade. É um monte de gente que quer parar, pouquíssimos conseguem. Olha que população grande para trabalhar, né? Há um custo muito baixo para anos de vida poupados com tratamento em intervenções que duram menos de 3 minutos. Então, o paciente, quando se pergunta se vale a pena parar de fumar, ele tem que saber os riscos para a própria saúde, tanto do tabagismo ativo quanto do ativo, né? Então, a gente não precisa transformar a consulta num espetáculo de horror. Mas a gente tem que ter certeza que o paciente sabe. Nem que a gente tenha uma pastinha do Google ou uma pastinha no nosso computador para puxar para o paciente para a gente ler para ele, né?
Porque o paciente está falando, eu sei, mas você sabe o quê, né? O eu sei, muitas vezes pode ser negação. Então, é nossa obrigação, já que o custo é muito baixo e a quantidade de anos de vida salva é muito grande, de passar para cada paciente nosso fumante essa reza, né? Para a gente ter certeza que ele ouviu da nossa boca. Então, às vezes, não é pelo paciente. Não, por mim não vai acontecer nada, não. IAM, ADC, câncer, DPC, é para os outros, né? Então, não é por você, mas pode ser por alguém que você gosta. Ó. Doença pequena, 50% mais de infecção tabagismo passivo, né? Infecções graves, respiratórias baixas, né? 60% mais de morte infantil, 30% mais câncer de pulmão e 20% mais IAM em tabagismo passivo, né? Então, eu falo, olha, não é por você, mas eu fumo fora da minha casa. Tudo bem, tá bom. Então, continue assim, tá? O paciente precisa saber da reza, pela nossa boca uma vez, né? Para a gente ter a certeza que ele tem a informação. Ele não vai parar de fumar agora com a informação que eu dei para ele, mas isso vai ser importante nas próximas consultas que vocês vão saber por quê. E às vezes o paciente vem com uma história para a gente que a gente acredita mesmo. Que a gente está com uma posição em relação ao tabagismo, que é uma posição de preconceito. Né? Ah, fuma, problema é seu. Não quer parar, problema é seu. Eu avisei. Né? Mas o nosso paciente que fuma desde os 15 anos, está com 80 e acha que agora o que vier é lucro, ele tem a nossa concordância, a gente concorda também do paciente que não enxerga, que é amputado, que tem insuficiência renal crônica, que ele pode parar de tratar o diabetes. Então, a gente não tem essa postura em relação a outras doenças crônicas. Né? O paciente hipertenso já teve AVC, retinopatia hipertensiva, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica. A gente abandona o tratamento da hipertensão dele, mas no tabagismo a gente faz isso, por preconceito, por não entender que é uma doença crônica também, e que deve ter uma abordagem igualzinha às outras doenças crônicas. Né? A gente não abandona o diabético cheio de complicação, não abandona o hipertenso cheio de complicação, e não abandona o tabagista cheio de complicação também. Tá? Então, sempre tem benefício para quem para de fumar, independente da idade. Será que o paciente se identifica com esse benefício? Né? Então, de novo, é importante que a gente tenha uma reza também para passar para o paciente. Né? A gente não consegue saber isso de cor. Os mais relevantes, a gente sabe, né? Decora. Depois de 5 a 10 anos sem fumar, o risco de infarto fica igual ao quem nunca fumou. Depois de 20 anos sem fumar, o risco de câncer de pulmão fica igual ao quem nunca fumou. Né? Outros aspectos a gente não consegue lembrar. Né? Alguns não têm relevância para a gente, às vezes, né? Nem para o paciente, né? Fortalecimento de autoestima, melhora do hábito do cheiro, mas a gente tem que fazer a reza para o paciente uma vez. Né? Se ele se identifica com esses benefícios ou não, é com ele. A nossa obrigação é passar para o nosso paciente o melhor conhecimento possível para motivar ele a parar de fumar. Então, os grupos de alto risco têm aspectos interessantes. Então, as gestantes que param de fumar durante a gravidez, elas têm riscos semelhantes aos que nunca fumaram. Então, essa é uma maneira de convencer as fumantes grávidas. Né? Fala, olha, não estou pedindo para você parar de fumar para sempre. Para de fumar na sua gestação. Tá? Depois a gente conversa. Né? Pacientes que tomam anticoncepcional combinado têm risco de até 10 vezes maior de AM, com bolismo AVC. Né? A gente tem que conversar com os pacientes em relação à concepção que elas estão fazendo e o cigarro. Né? Quando se começa a fumar muito cedo, a dependência é maior, né? E que a gente lembra, né? As doenças crônicas todas pioram, né? Todas pioram com o tabagismo. Então, o primeiro contato geralmente acontece antes dos 18 anos. Quanto antes, pior, né? Mais grave a dependência, mais grave a abstinência, maior a chance de recair depois de parar de fumar. Né? Então, fatores socioambientais, né? Pais fumantes, filhos fumantes. A gente pensa assim, não, meus pais fumantes não vai fumar.
É mais fácil de filhos com pais fumantes se tornarem fumantes, né? Quanto mais barato e mais fácil de adquirir, mais gente fuma, né? Pouca proibição, mais gente fuma, muita aceitação social, mais gente fuma, né? Então, medidas de proibição funcionam muito, né? Por exemplo, no Canadá, você não pode mostrar bebida alcoólica na rua. Se você mostrar e um policial te ver, você toma multa, né? Você não pode mostrar, não é que você não pode tomar. Vai para sua casa e toma. Você vai tomar num ambiente em que é permitido tomar, né? Mas você não fica exposto, né? Então, essas medidas de proibição de fumar em ambiente público, em ambiente fechado, funciona populacionalmente. E aí, por que o tabagismo tem diminuído bastante? Porque a aceitação social se inverteu. Antigamente era fumar, né? Então, ligava papel no caderno e brincava de fumar. E o pai e a mãe não diziam para parar, né? Porque eles fumavam também, né? Hoje em dia, aceitação social em relação ao cigarro é negativa. E isso influencia demais os pacientes a pararem de fumar, né? Como que isso mudou, né? O pessoal que vende cigarro, como ganha muito dinheiro, ficou ligeiro, inventou o cigarro eletrônico, né? Então, a aceitação do cigarro eletrônico é boa, né? Por isso que o cigarro eletrônico cresce no seu uso absurdamente. Então, como que funciona o mecanismo de dependência, né? Começa com o uso diário por algumas semanas, vai desenvolvendo tolerância, dificuldade em controlar o consumo ou nem nota que está perdendo o controle em relação ao consumo, né? Continua fumando mesmo sabendo que esse negócio não vai terminar bem, e aí acaba desenvolvendo depois compulsão para o consumo e abstinência. Então, adquiriu a dependência da nicotina, né? E aí a gente imagina, né, que a dependência é só química, né? Mas o cigarro tem outros aspectos de dependência que são mais difíceis até que a dependência química. Na dependência química a gente faz a terapia de reposição de nicotina e tudo termina bem. Mas se fosse só isso, parar de fumar ia ser muito fácil, né? Então a gente repõe nicotina e os pacientes não param de fumar. Os pacientes fazem associações, eles têm gatilhos, né? Então, café, álcool, né? São comumente associações positivas, né? Quando eu tomo um cafezinho, eu tenho que fumar. Quando eu bebo um chopinho, tem que fumar. Quem já fumou sabe quão gostoso é tomar um chopinho fumando um cigarro, né? E tem associações negativas também com a atividade física, né? Quem fuma jogando bola, quem fuma fazendo uma caminhada, né? Então a gente explora nos grupos a evitação dos gatilhos, né? E a, a incentivação dos freios, né? Que o paciente substitua as atividades que causam ele a vontade, né? Que ele aumente as atividades que fazem ele ficar longe de cigarro, né? Então, quando eu vou visitar a minha sogra, eu nunca fumo. Então, você está tentando parar de fumar, todo final de semana é na sogra, sábado e domingo, tá? As coisas parecem ser boas, mas funcionam. Parecem ser bobas, mas funcionam muito, né? E tem a dependência psicológica. O paciente tem crenças afetivas em relação ao cigarro. Essas são as mais difíceis, né? O cigarro é o que me acalma. O meu companheiro, quando eu estou sozinho, é ele que me alivia a dor da solidão, né? O cigarro é minha recompensa. Quando eu tomo uma invertida na minha vida, eu fumo um cigarro e eu sinto que a vida vale a pena, né? Essas são as situações mais difíceis da gente trabalhar em relação aos pacientes que são dependentes da nicotina. A gente pode quantificar a dependência química, né? Tem o teste de Parkinson, né? Que serve para a gente fazer a avaliação inicial do grau de dependência da nicotina. Quanto mais alto o score no teste, mais alta a dependência, ele serve para a gente fazer o acompanhamento dos pacientes também. E a gente avalia não só o grau de dependência no tratamento, né? A gente avalia também a motivação dos pacientes, né? Então, que é aquela capacidade de continuar um processo de mudança, né? Que vai e volta, não é linear, né? Então, a gente às vezes se encontra com um paciente que estava decidido a parar de fumar na última consulta. Você estava quase apostando no dinheiro que ele ia parar e não parou, né? E aí você vai ficar bravo com ele, né?
vai brigar com ele, que ele não parou, porque alguma coisa aconteceu, né? A motivação dele mudou, né? Então, a gente não ganha nada culpando o paciente por não ter cumprido o combinado. Não, tudo bem, você não parou, ótimo, daqui para frente, o que você está disposto a fazer agora? A gente aproveita aquilo que o paciente tem a nos oferecer. Então, às vezes o paciente não está motivado a parar de fumar, né? E aí o que a gente faz? A gente tenta aumentar nele a possibilidade de vir a pensar em parar de fumar, aumentar nele a possibilidade de planejar um dia parar de fumar. O paciente está motivado, ótimo, vamos encaminhar esse paciente para um grupo de tratamento, né? Então a gente faz uma abordagem intensiva com ele, né? O paciente que já fumou um dia, continua sem fumar, elogie o paciente, peça para ele como foi o processo. Os pacientes que passam por esse processo efetivamente, que contam a história de, de como eles conseguiram parar de fumar repetidamente, eles têm uma menor probabilidade de voltar a fumar. Os pacientes que são elogiados em relação a isso também têm uma menor probabilidade de parar de fumar. Então, o senhor já fumou? Sim. Parou faz quanto tempo? Ah, parei tem 5 anos. Não encerre a conversa por aí. Foi muito difícil? Conta como é que você fez. Parabéns, continue assim. Isso diminui muito a possibilidade de cair, né? Olha só, então o tempo que a gente investe em relação aos nossos pacientes para fazer eles parar de fumar, quanto isso aumenta a possibilidade deles pararem de fumar, né? Então, o paciente nosso fuma, a gente não fala nada, né? Nesse estudo aqui, 10% dos pacientes pararam de fumar, tá? Os pacientes foram aconselhados por menos de 3 minutos, isso aumentou em 30%. Pacientes tiveram um aconselhamento de intensidade baixa, menos de 10 minutos, isso aumentou em 60%. Pacientes tiveram aconselhamento de mais de 10 minutos, 12% mais. Não sei se é bem essa conta, mas a gente consegue entender, né? Quanto aumenta em relação ao tempo que você investe. Chega uma hora que não adianta mais investir tempo, que ele não vai parar de fumar. Então, se você investir mais que 90 minutos numa mesma abordagem, ou em abordagens separadas, se você tinha que ter ganho na abordagem, se você usou a técnica adequada, você ganhou, né? Se você usar mais tempo em relação a isso, vocês mostram que as taxas de abandono de risco não mudam. Então, o paciente, ele pode estar em várias fases em relação ao cigarro, né? Eu sempre lembro assim da minha vida em relação à atividade física. Onde é que eu estou? Eu estou aqui na contemplação. Estou pensando em começar a fazer atividade física, né? Não é que eu não penso em fazer atividade física, eu penso, né? Então, tem paciente tabagista que nem pensa em fazer atividade física. Para ele está tudo bem em parar de fumar, né? Não é uma ideia que está na cabeça dele, né? Mas eu estou aqui, ó, pensando em um dia na minha vida começar a atividade física de novo, né? Ó, não estou na preparação, não estou pensando em marcar uma data, né? Não tem uma data definida, né? Com certeza não estou pronto para ação. Não é nos próximos dias que eu vou começar a fazer atividade física, né? Ó, não estou em manutenção, não estou indo fazer atividade física que eu escolhi, né? Consequentemente, não posso recair. Como é que eu recaí se eu não parei, né? Então, parar de fumar tem a mesma história, né? Eu nem estou pensando em parar de fumar. O paciente está em pré-contemplação, né? A gente não precisa lembrar desses nomes, né? É só para a gente entender que o paciente transita nesses estágios aqui, né? E aí, a mudança comportamental, ela é um processo que não é linear. O paciente vai e volta, né? Então, o paciente da gente está em que estágio, né? Então, usa a intervenção apropriada para esse estágio, né?
olha, o paciente ele não estava pensando em parar de fumar. Depois que você conversou com ele na próxima consulta, agora a ideia de parar de fumar para ele é uma ideia interessante. Parabéns. Né? Então, olha, seu paciente com diabetes não está controlado, mas parabéns, melhorou. Seu hipertenso, parabéns, melhorou. Seu obeso, parabéns. Né? Vamos comemorar isso. A gente tem que entender os mecanismos de evolução dos pacientes com tabagismo para a gente não esmorecer durante o tratamento, né? Então, é uma doença crônica, tem fase de remissão e recidiva e para leva tempo. Então, pode acontecer também do diabetes que estava bem piorar, do hipertenso controlar, do obeso voltar a engordar. Né? A gente vai abandonar esses pacientes, né? Então, a gente aproveita as situações ruins e tira o que tem de melhor delas. Então, cada recaída do paciente tabagista pode dar para a gente a possibilidade de identificar o que fez ele recair e ajudá-lo a se preparar melhor para a próxima tentativa. Então, aquela história antiga, né? A gente pega mais abelha com uma colher de mel que com um balde de fel. Não adianta a gente brigar com o paciente. Né? Quem trata paciente crônico sabe também. Né? A gente tem que pegar o paciente de um jeito bom. Né? Esgualepar o paciente não costuma ser efetivo. Então, aquela história que os pacientes transitam, né? Então, não é linear, né? O paciente estava em pré-contemplação, daí ele foi para a contemplação, agora ele se preparou para a ação, agora ele começou a fazer o tratamento, agora ele parou de fumar, e aí pronto, curou, ou recaiu, a gente começa de novo. Não é isso, né? O paciente estava pensando em parar de fumar, já não está pensando mais agora, ou ele estava se preparando para parar de fumar e agora já não é mais uma realidade isso para ele, né? Então, a gente precisa entender que, por várias razões, o paciente muda de estágio e a gente sempre aproveita o que dá para aproveitar no estágio que ele está. Esse slide a gente já passou, eu esqueci de apagar, não escute, né? Então, se o paciente não quer parar de fumar, não tem o que fazer, tem. A gente vai registrar no nosso prontuário. Então, tem esse questionário, né? Toda essa metodologia é a metodologia que o INCA usa para parar de fumar, né? Então, também recomendo que você tenha uma pastinha lá de tabagismo, né? A gente não lembra essas coisas de cabeça, né? Então, olha, questão 1, né? A gente determina se o paciente está experimentando se ele está fumando, né? Questão 2 e 3, o grau de dependência dele. Questões 4 e 5, a gente determina o grau de motivação dele para parar. Questão 6, né? Se ele tentou parar, o que fez ele recair, né? E a gente anota isso e usa na nossa próxima consulta e nas próximas consultas, com uma abordagem sistematizada do tabagismo. Isso aumenta a possibilidade do nosso paciente parar de fumar, né? A gente sabe quantos cigarros ele estava fumando no decorrer do tempo, né? A gente sabe em quanto tempo ele acende o primeiro cigarro. Então, são informações que levam algum tempo de se adquirir na consulta, né? Mas quando a gente lembra que parar de fumar é a intervenção que mais vidas salva, com menor custo em relação à hipertensão, diabetes, epidemia, né? Isso começa a fazer sentido para a gente. E isso não precisa levar uma eternidade, né? Se a gente abordar o paciente em 3 minutos em cada consulta, a chance de ele parar de fumar vai aumentando. Então, ele, mesmo assim, não quer parar de fumar. Não tem problema, né? A gente pode abordar com ele motivos pelos quais ele nem pensa em parar de fumar, né? Revisa as rezas, ele conhece os riscos, conhece os benefícios, né? Quais argumentos são relevantes para ele. Olha só, diz que parar de fumar, fornece para ele, tá? Informa ele sobre o grupo de apoio para parar de fumar. Se ele quiser, ele pode frequentar, mesmo sem querer parar de fumar. Isso ajuda os pacientes a se motivarem a parar de fumar. E essa abordagem de menos de 3 minutos, uma vez por ano, pode levar a taxas de cessação de até 10% por ano. Se a gente fizer isso sistematicamente em toda a consulta, possivelmente isso é maior. O paciente está naquela fase de contemplação. Estou pensando em parar de fumar, mas olha, não sei exatamente quando, né? Geralmente, esses pacientes
moleque, não vou falar com a menina, não. Devia ter falado, né? Quem sabe seria minha amiga hoje, né? Graças a Deus eu fui falar com a minha esposa, graças a Deus eu falo. Não sei se ela fala a mesma coisa, mas eu sou muito feliz que eu tenho que falar com ela, né? Então, os pacientes têm medo da recaída. A gente não deve ter medo da recaída no tabagismo, porque quanto mais a gente tenta, mais a gente consegue. A maioria dos fumantes tenta, em média, 3 a 4 vezes antes de parar definitivamente. Então, a recaída faz parte do jogo. Parabéns! Você só recaiu porque você conseguiu. É o meu caso. Como é que eu vou recair e parar de fazer atividade física se eu nem comecei? Né? Não tem que comemorar. Os sintomas de abstinência geralmente duram até 3 semanas só, né? A fissura é cada vez mais esparsa com o tempo e dura pouco tempo, né? A gente pode prevenir o ganho de peso. Se o paciente tem depressão ou tem ansiedade, isso impede o paciente de parar de fumar, a gente aborda isso da maneira adequada, né? E aí, os pacientes são ambivalentes, né? Eles querem e não querem parar de fumar, né? Quem, na época de solteiro, né, perguntava, puxa vida, será que eu namoro? Poxa, a pessoa é tão legal, mas essa vida de solteiro está tão boa, né? Então a gente quer sempre o melhor dos dois mundos, né? Tem que fazer uma escolha. E a gente sempre lida mal com perdas. Então a gente faz trocas. Não é que você vai perder o cigarro, você vai trocar o cigarro. Você vai fazer uma atividade física que você gosta, você vai começar a tocar um instrumento musical, você vai transformar a perda numa troca vantajosa, né? E a gente fala para o paciente, ó, se fosse fácil, a gente não estava nem conversando sobre isso. Tá? Quer continuar fumando? Pode continuar, direito seu. Você pode passar na rua fumando e cumprimentar sem vergonha, não precisa ter problema. Você tem um direito seu fumar, né? Quem sou eu para criticar você? Agora, você quer parar? Aí é com a gente, vem aqui que o problema é nosso, né? Então, o paciente está em preparação. Olha, eu quero parar de fumar. O que a gente faz aqui em Toledo? Você vai vir no grupo de apoio essa semana. Tá? Por quê? O grupo de apoio, pelo menos do grupo de saúde do centro, funciona na sexta-feira à tarde proporcionalmente. Se você atender um paciente na sexta-feira de manhã, você pode dizer para ele, você vai na sexta-feira à tarde, agora parar de fumar. Você só não consegue fazer isso se o paciente for na consulta na sexta-feira de tarde. Né? Fora disso, durante a semana toda, você pode encaminhar o paciente na mesma semana. E tudo é porta aberta. Os pacientes podem chegar em qualquer reunião. Né? A gente acolhe todos eles. E aí começa o tratamento para eles, independente de como o grupo está sendo tratado lá está. Né? Porque com isso a gente perde menos pacientes. Então a gente burocratiza muito o acesso. Não, o senhor só pode agora no mês de março, tá? Na nossa agenda pilotado. Então não vai mais, até março ele já arrumou outra coisa para fazer da vida melhor. Se o paciente quer parar de fumar, né, ele está na fase de ação, ele não foi no grupo, mas ele quer parar de fumar. Se ele não fizer nada, só a vontade dele, a chance de parar de fumar é muito pequena. Né? Se ele recebeu uma orientação, essa chance dobra. Se ele só foi tomar remédio, menos de 10% para. Fez terapia cognitivo-comportamental e não tomou remédio, parecido com só tomar remédio. Terapia cognitivo-comportamental mais remédio, 1/4 dos pacientes param. Né? E o que é a terapia cognitivo-comportamental? Né? Quando a gente lê assim, fala, nossa, mas quanta coisa, né? Como é que eu vou abordar isso? Quando a gente começa os grupos de tabagismo, a gente começa muito engessado, assim, né? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo, né? O cigarro faz todo sentido na vida daquela pessoa, né? Não adianta a gente ficar insistindo com o paciente que o cigarro faz mal. A gente tem que arrumar uma maneira do paciente fazer uma troca vantajosa. Trocar o cigarro por alguma coisa que faça sentido na vida dele. Os pacientes que somente param de fumar e não mudaram a sua rotina, eles vão parar, vão voltar a fumar logo. Né? A gente brinca, né? Que o mesmo paciente com os mesmos hábitos não para de fumar. Ou para e volta em breve. Como a gente nunca consegue mudar a pessoa, a gente precisa mudar os hábitos. Né? Então, o que mais funciona na terapia comportamental, se vocês lembrarem, né, das dependências, né, da dependência psicológica,
tem os gatilhos, né? Quando o paciente toma café e fuma, quando o paciente bebe e fuma. O que mais funciona são mudar esses aspectos. A gente brinca que a gente joga pega-vareta. Então, quando vai jogar pega-vareta, a gente nunca vai direto na fruta. Ela sempre está no meio lá de tudo. A gente vai naquelas mais facinhas do fundo, assim, amarelinha, laranja, né? Aquelas que você vai pegar que você não vai sair do jogo, né? Então, a gente orienta os pacientes a abordar os cigarros mais fáceis, né? Se ele decidiu fazer uma parada gradual, né? Ele vai parando os cigarros que tem menos dificuldade no dia a dia dele. Vai chegar uma hora que ele vai chegar no cigarro preto, né? Que ele vai passar por um período mais difícil, né? E a gente vai trabalhando com cada paciente individualmente, em relação ao momento da vida dele, as dificuldades que ele tem, a rotina que ele tem. A gente não faz milagre, né? Mas como é uma terapia de grupo, né? Os outros pacientes ajudam também. E o fato do paciente se sentir parte do grupo, que as outras pessoas também têm dificuldade, também estão passando pelo mesmo processo que ele, faz ele não parar. Ele vem na próxima semana e continua vindo, continua vindo. O que a gente orienta os pacientes é o seguinte, ó, por mais difícil que seja para você, a gente pede para você só uma coisa: não pare de ver no grupo. Se você não parar de ver no grupo, você vai parar de fumar. Não é que o grupo tem uma mágica, o grupo é especial, ou a gente tem uma técnica diferente, ou a gente conhece medicamentos diferentes. É que o paciente que não para de tentar, ele está demonstrando que ele está determinado a parar. Então, quando a gente fala para o paciente não pare de vir no grupo, a gente tenta contar para ele uma história mágica. Ó, é só não parar de vir. E pronto. Facinho. Para que eu fico me estressando? Não parar de fumar é só não parar de vir no grupo. E no fundo é verdade mesmo. Se ele não parar de vir, a determinação dele é grande, ele vai parar. Só que a gente conta isso para ele de uma outra maneira, de uma maneira que torna para ele a carga do processo de parar de fumar mais leve. Então, a terapia comportamental a gente aborda com cada paciente na sua rotina, de uma maneira o mais efetiva possível. Então, é uma terapia de grupo, né? A gente tem um tempo limitado e a gente não pode dar muitas tarefas para os pacientes na próxima semana, né? Então, a gente combina com os pacientes, fala 3 tarefas que você quer fazer para a próxima semana. Uma dessas 3 você vai ter que trazer pronta, né? E aí a gente vai negociando com os pacientes. Quando os pacientes voltam e não fizeram tarefa nenhuma, não tem problema. A tarefa dele, a primeira é: volte na próxima semana, vamos combinar novamente as tarefas. A gente não pode criar dificuldades para o paciente deixar de vir no grupo, né? A gente tem que estimular ele a vir, mesmo que ele não faça nada, ele não tenha feito nenhuma das tarefas. Só de estimular ele a continuar vindo no grupo, a possibilidade de ele parar de fumar aumenta, né? Então, no Grata a gente tem 20% de cessação com 4 sessões semanais, o que a gente acha um espetáculo, né? Infelizmente, mais da metade desses pacientes volta a fumar nos 3 primeiros meses. Então, o que a gente faz? O paciente continua com a gente. Por quanto tempo? Enquanto ele está tomando remédio, ele vem toda semana, né? Quando ele parou o remédio, ele passa a vir quinzenalmente. Depois ele passa a vir mensalmente. Mas a gente pede para o paciente vir mensalmente, pelo menos no primeiro ano, né? Não que os pacientes vão nos obedecer, mas é essa a orientação que a gente dá. E aí, o INCA, ele tem bem sistematizado, né? Os métodos de parada, né? Pode ser abrupta, o paciente para de uma vez só, os pacientes se assustam muito com esse, geralmente os pacientes preferem parar gradualmente, né? Então, tem sistematizado maneiras da gente abordar o medo da recaída, né? Tem bem sistematizado como a gente faz para o paciente que conseguiu parar de fumar, né? Então, a gente não precisa saber isso decor, né? Quando a gente começa a fazer o grupo de tabagismo, a gente começa com os manuaizinhos do lado da gente, é uma mesa cheia de manual, assim, a gente vai pegando o manual. Com o tempo a gente vai aprendendo, como tudo na vida, né? O que funciona e o que não funciona, né? E aí, falando em o que funciona,
tratamento medicamentoso, critérios para a utilização, qual que é o principal critério hoje em dia? O principal critério hoje em dia é o paciente querer o remédio. Se ele quer tomar o remédio, a gente oferece, mesmo que o paciente fume pouco, né? Porque isso aumenta a chance do paciente parar de fumar. E a gente seleciona o remédio de acordo com os efeitos colaterais, né? E com o que a gente tem à disposição. Então, o SUS fornece para a gente bupropiona e terapia de reposição de nicotina. A vareniclina, que não tem no SUS, ela é mais efetiva e cada 8 pacientes que tomam, um para de fumar, então tem NNT de 8, né? Bupropiona tem um NNT do dobro disso, a terapia de reposição de nicotina também, né? Então a cada 16 pacientes que usam, um para de fumar, né? E o que a gente faz, né? A gente fornece a dose semanal para fazer com que o paciente venha até o grupo na próxima semana. Nunca me esqueço de uma iniciativa que a gente teve, vamos confiar nos pacientes? Vamos oferecer a dose do mês? Foi era a primeira reunião, né, daqueles pacientes, era aqueles dias assim, gostosos, primavera, o grupo em lugar aberto, assim, passarinho, céu azul, sabe? A gente com o coração cheio de amor, vamos confiar nos pacientes? Vamos. Aquele grupo terminou naquele dia, ninguém nunca mais apareceu naquele grupo, a gente nunca mais fez isso, né? Então, a gente geralmente começa com bupropiona ou nicotina adesivo dos pacientes, né? A gente não começa com os dois juntos, o paciente escolhe qual dos dois ele vai começar. Não é que você não pode começar com os dois juntos, né? Mas o que a gente viu é quando a gente vai dando os remédios devagarinho para o paciente, você primeiro dá a bupropiona, depois na outra reunião você aumenta a dose de bupropiona, depois na outra reunião você coloca o adesivo de nicotina, depois na outra reunião você dá a goma de nicotina, os pacientes continuam vindo e isso aumenta a chance dos pacientes pararem de fumar. Se você faz tudo na primeira consulta e o paciente não melhorou, ele não vem mais, ele fica descrente, né? E aí, se os pacientes usaram todos os medicamentos e não melhoraram, né, a gente oferece para o paciente a receita da vareniclina, né? E de vez em quando a gente usa nortriptilina, né? É uma medicação de segunda linha, né? Tem efeitos parecidos com a da bupropiona, né? Clonidina tem no manual do INCA, eu nunca usei para mim paciente parar de fumar, né? Porque assim, os pacientes que precisam, que chegaram na nortriptilina e que não pararam de fumar, a experiência que a gente tem é que os pacientes acabam desistindo antes da gente chegar na dose máxima da nortriptilina, né? Quando a gente usa a nortriptilina inicialmente porque o paciente tem contraindicação à bupropiona, por exemplo, paciente que tem convulsão, né? A nortriptilina junto com a terapia de reposição de nicotina consegue manter o paciente no grupo, né? E aí, geralmente, os pacientes acabam parando de vir no grupo antes da gente começar a oferecer para o paciente clonidina. Eu não lembro de ter alguma vez algum paciente que falhou tudo e falou, olha, vamos tentar clonidina, porque o que acontece é o seguinte, quando o paciente falhou a tudo, a vontade dele falhou também, ele não vem mais, ele vai arrumar coisa melhor para fazer da vida dele, né? Esse paciente, provavelmente, como todos os pacientes, né? Por que eles vêm no grupo para parar de fumar? Porque eles acreditam na terapia comportamental? Não, porque o remédio é de graça. E aí, se o remédio é de graça, né? Você está lá 3 semanas e o remédio não funcionou, você vai ir na quarta semana, olha, as pessoas não vêm, né? Então, é comum a gente começar grupos com 10, 15 pacientes na primeira reunião, na segunda reunião 8, na terceira reunião 4, na última reunião 2 pacientes. Não é incomum isso acontecer, né? Então, como a gente deixa as reuniões abertas para o ingresso de novos pacientes, a gente acaba tendo um fluxo, né? De pacientes chegando a toda hora e os pacientes que seguem o cronograma do grupo, né? A gente, como tem disponibilidade de receber a todos, para a gente também é bom, né? Facilita o paciente chegar ao grupo, quebra as barreiras de acesso do paciente ao grupo e também, se o paciente chegou lá na quarta reunião, a gente tem lá 3 pacientes, né? Que bom que chegou mais 1 ou 2 para a gente, né? Atender. Então,
que a gente quer, né? Paciente em abstinência, né? As primeiras 2, 3 semanas são mais difíceis mesmo, né? Os pacientes, a cada semana que vem, assim, na primeira semana eles vêm com sangue no olhar, né? Na segunda semana a gente nota alguma esperança no olho deles. Na terceira semana eles vêm assim com muito orgulho do vida, né? Mas as 3 primeiras semanas são difíceis, né? A bupropiona ajuda, a terapia de reposição da nicotina ajuda, né? Que a gente faz, assim, infelizmente é só o adesivo, a gente quase não tem a goma, mas uma coisa que funciona é você botar o adesivo e quando o paciente tem aquela vontade louca de fumar, ele mascar uma goma de nicotina junto, né? A gente, infelizmente, não tem a goma e a pastilha, ou quando tem uma quantidade muito pequena que a gente não consegue usar como a gente gostaria, né? A gente oferece para o paciente comprarem, mas na maioria das vezes o custo é proibitivo, né? O custo de comprar um cigarro nunca é proibitivo, né? O remédio tem problema. A gente brinca com os pacientes em relação a isso, mas a gente não arruma encrenca com eles em relação a isso, né? A gente nunca pode usar o balde de fel, a gente tem que usar a colher de mel. E aí o paciente recaiu. É aquela história, que bom que você recaiu, você só recaiu porque você conseguiu parar de fumar. Parabéns, né? Vamos ver o que aconteceu. O que a gente orienta, né? Como o paciente geralmente recai no final de semana, os pacientes já sabem que eles podem nos procurar na segunda-feira. Por quê? Quando a gente trabalha na Prefeitura de Toledo, a gente está sempre no mesmo lugar. Então, eles sabem que lugar é esse. Eles só não vão lá porque eles não querem. E eles não aparecem, né? Por quê? Ah, não, eu vou aproveitar, vou fumar, né? Depois eu vou lá, né? Mas a gente avisa, olha, começou a fumar, venha o quanto antes, que é mais fácil de você parar, né? Então, é um processo mesmo, o paciente tenta e não consegue, e a gente aceita isso e faz sem recriminar, né? Se mostra disponível. E às vezes é só um lapso, né? Às vezes o paciente estava sem fumar, ele, eu fumei 3 cigarros na semana, o paciente ia lá cheio de culpa na outra sexta-feira. Eu falei, não, fica tranquilo, está tudo bem, você não recaiu, não, parabéns. Tá? Então, se o paciente recaiu e ele tem depressão ou outras comorbidades psiquiátricas, né? Geralmente esse paciente precisa de uma avaliação especializado, né? Então, lá no grupo de saúde do centro, a gente atende mais pacientes com comorbidades clínicas, né? Os pacientes que fumam e têm comorbidades psiquiátricas, em Toledo, eles são atendidos ali no CAPS-AD, né? E a gente também informa o paciente, ó, quanto mais tempo você ficou sem fumar, maior a chance de sucesso na próxima vez, né? Então, aqui, tentou parar de fumar 3, 4, é aí que ele vai conseguir na quinta vez. Então, mensagens para casa, né? Igual o diabético e o hipertenso que está lá cheio de comorbidade, cheio de sequela, a gente não abandona eles, né? Então, o paciente que fuma sempre tem benefício para de fumar, independente da idade. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é a gente acreditar nisso, né? Olha que oportunidade para a gente trabalhar. A grande maioria dos pacientes que fumam querem parar de fumar. E pouquíssimos conseguem. Olha quanta gente querendo parar de fumar que a gente pode atuar, né? Intervenções muito breves dobram ou triplicam a chance dos pacientes fumar a cada ano, né? Menos de 3 minutos. Essas intervenções são mais custo-efetivas que ficar tratando a hipertensão, que ficar tratando a dislipidemia, que ficar tratando o IAM desses pacientes. E aí, de novo, a gente não desiste do diabético que não atingiu a meta, né? A gente não deve desistir do fumante que não cessou ainda, mas a gente só consegue ter esse posicionamento depois que a gente entende como funciona o tratamento para parar de fumar e como o paciente transita entre aquelas várias fases, né? De pré-contemplação, contemplação, ação, né? Intervalo para perguntas, se o doutor Sérgio e o doutor Carlos estiverem online, quiserem usar a palavra, por favor, vai ter um prazer. Alguma pergunta de chat?
Não? Alguma pergunta dos presentes? Então, as aulas vão ficar disponíveis, né? Online, a gente tem a equipe técnica dos competentíssimos Natan e Tomé, né? Vão fazer o upload da aula, vai ficar disponível num canal específico do YouTube, a gente vai passar para vocês depois o link, né? E aí vai fazer isso em todas as aulas, vai ficar uma biblioteca das aulas, tá? Para serem acessadas toda vez que tiver oportunidade, interesse ou necessidade. E aí, uma outra situação que eu lembrei agora em relação ao tabagismo é que, às vezes, o remédio da pessoa é o cigarro. Lembra de um grupo para parar de fumar? 3 pessoas do mesmo grupo. A primeira pessoa já tinha tentado várias vezes seguidas, né? E ela dizia que a única ideia da vida dela que tirava da cabeça dela a ideia de se cigarro era o cigarro. Essa pessoa não pode parar de fumar. Cigarro para ela é um remédio, ela tem que continuar tomando remédio até que o psiquiatra consiga tratar essa condição grave que ela tem, né? Mesmo paciente, né? Na mesma sessão, um outro paciente contava que já tinha sido usuário de crack e outras drogas, e a única medida que fazia sentido para ele não fumar crack era o cigarro. Esse paciente também não pode parar, né? O cigarro para ele é tratamento, né? Então, às vezes, quando a gente é acadêmico de medicina, a gente tem aquela ideia, mas como assim, né? Como que o cigarro pode ser um tratamento? Eu lembro de pegar pacientes psiquiátricos e abordar eles em relação ao cigarro, e os pacientes mesmo diziam, doutor, meu psiquiatra falou que não é para eu parar de fumar. E eu, no alto da minha ignorância, da minha mediocridade, pensava, né? O que esse colega psiquiatra tem na cabeça? Não entende nada de clínica, né? Não, esse colega, eu não sei se entende nada de clínica ou não, mas ele entende do momento de vida daquele paciente, né? Então, às vezes, quando a gente tem um paciente que não quer parar de fumar, ele pode estar tendo essa relação com o cigarro. O cigarro, naquele momento da vida dele, é remédio, né? O paciente apareceu lá no grupo de tabagismo, em outra ocasião, ele tinha perdido emprego, ele tinha família, esposa e filhos. A esposa que ele amava botou ele para fora de casa. Ele não me contou por quê, mas ela botou ele para fora de casa. Ela não queria mais saber dele lá, né? E ele estava sem emprego, tinha que pagar a pensão, estava morando de favor e queria parar de fumar. De jeito nenhum, né? Qual foi a orientação dele? Assim, olha, você vem aqui quanto você quiser, todos os dias, que você precisar. Mas nesse momento, talvez parar de fumar não seja a melhor ideia. Né? Então, às vezes o cigarro é um remédio mesmo, né? A gente fala de parar de fumar, mas a gente tem que entender o momento do paciente em relação ao cigarro. Então, aqui em Toledo, o grupo de apoio para parar de fumar, ele acontece em vários locais, nas sextas-feiras ali no Poço do Centro. Agora, por causa da pandemia, o grupo teve funcionamento suspenso temporariamente. Os CAPs também fazem isso, o CAPS AD e o CAPS 3, em dias diferentes, né? E todos os serviços de saúde têm nas suas agendas o telefone, os dias de funcionamento dos serviços de apoio para parar de fumar, né? Os pacientes podem facilmente marcar na recepção do posto de saúde da sua unidade. Se o paciente não quer contato com o grupo de apoio, a gente pode passar para eles o Disque Saúde do SUS, tá? É outra maneira fácil do paciente ter acesso a um serviço de ajuda para nós. Oi, Otto.
Oi, boa noite, Otto. Ele está sem áudio lá, sem som. Oi, Otto, você está me ouvindo? Estamos ouvindo, doutor Sérgio. Ah, então tá bom. Obrigado. Desculpe aí pelos desencontros. Eu gostaria de ter estado com vocês desde a primeira apresentação. Meu nome é Sérgio Kowalski, eu sou professor de reumato da Federal do Paraná e sou part-time da McMaster University também no Canadá. Eu participo agora, sou gerente do grupo ECO, né, a resposta à Covid para o Brasil. Eu estou gerenciando esse projeto. E o que eu gostaria de fazer é falar brevemente o que é o Projeto ECO, talvez o próprio Otto tenha falado com vocês, mas basicamente é uma telementoria, né, de profissionais, especialistas, que a gente troca ideias, né, experiências e conhecimento com profissionais da atenção primária. Projeto extremamente de sucesso no mundo inteiro, começou em 2003 com hepatite C. As condições do Novo México, onde ele começou, eram muito semelhantes a alguns locais do Brasil. Altíssima taxa de pessoas sem cobertura de seguro-saúde, alta prevalência de hepatite C, doença crônica, complexa, mas que tinha tratamento. Só que as pessoas não tinham acesso e foi desenvolvido esse modelo de telementoria, deu certo, os desfechos foram tão bons, aqueles profissionais das áreas remotas tratavam tão bem quanto aqueles do centro universitário. Os efeitos adversos graves eram metade nas áreas remotas comparado com os centros universitários. Em função disso, o projeto daí criou o corpo e hoje em dia tem mais de 40 especialidades em 60 países. Aqui no Brasil, a gente tem o privilégio de ter iniciado, né, somos os pioneiros na ecorreumatologia, a gente foi o primeiro na América Latina entre Federal do Paraná e Estadual de Maringá. O modelo funcionou tão bem com os profissionais, havia vários profissionais que estavam, inclusive, fazendo punção articular, aprendendo a fazer adequadamente um exame e uma história e conduzindo os casos de reumatologia, que Maringá vai reproduzir isso potencialmente para 30 cidades circunvizinhas. Então, a ideia do projeto ECO é essa, né? A gente compartilhar conhecimento e deslocar o conhecimento e não os pacientes, que é o que a gente vê, né? Muitas vezes o paciente migrando, sai da sua cidade, vai para outro centro. Nessa época de Covid, agora particularmente, né, o paciente vai para outro lugar e morre sozinho, né? Morre sem nenhum parente, sem ninguém. Então, o que a gente quer tentar fazer, usando esse modelo do Projeto ECO, é isso, é divulgar o conhecimento. Eu agradeço de antemão já aí a Universidade Federal do Paraná, o campus de Toledo, né, o doutor Otto, em nome de todos os professores que participam e colaboram, né, dessa iniciativa de vocês. A gente espera que vocês aproveitem bastante isso, tragam sugestões, a gente está aberto a fazer qualquer modificação que possa melhorar nesse sentido. E, assim, outras iniciativas existem também, né? A gente deve, assim, em breve, estar passando para vocês, principalmente combate à Covid, pelo professor Inei Melek, que é um colega nosso, que é presidente da Sociedade Paranaense de Pneumologia. A gente vai fazer sessões eco de Covid, particularmente para profissionais da atenção primária, não só médicos, mas os outros profissionais também, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Então, o que eu queria, eu fiz questão de fazer essa participação, de oficializar e firmar, né, essa nossa colaboração e parceria com essa iniciativa de vocês. Aí, parabéns pelo interesse, pela disposição de vocês estarem participando dessa iniciativa. Agradeço a todos que estão dando apoio, o professor Celso Ishida, da Universidade Federal do Paraná, que dá o suporte de TI, e também o Juan, um aluno de medicina, né, de iniciação científica, que também está colaborando com a gente nos chats e em outras áreas desse projeto. Então, eu queria deixar o meu agradecimento sincero a vocês por participarem dessa iniciativa e, particularmente, o doutor André Otto, que, além de tudo, é um grande amigo, né, é extremamente dedicado e ágil e faz as coisas acontecerem, né? Ele sabe executar. A gente está com um projeto aí da população carcerária, que potencialmente vai ser levado adiante, diversas outras iniciativas que em breve a gente deve trocar ideias com você. Tá bom? Contem comigo diretamente, o Otto e outros colegas têm o meu contato aí.
a gente, no que vocês precisarem, tanto a esse nível de eco, quanto fora também, né? Eu participo de outros grupos aí de desenvolvimento de guidelines, Cochrane Collaboration, que é síntese de evidências, e a Sociedade Brasileira de Reumatologia, diversas outras entidades aí que, se de alguma maneira vocês tiverem interesse, ou fazer curso fora do Brasil, online, presencial, o que for, contem comigo que eu tenho o maior prazer em colaborar, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês, então. Professor, obrigado, boa noite.